Capítulo 7 das aves que há nessa província. Entre todas as coisas de que na presente história se pode fazer menção, a que mais aprazível e formosa de oferecer à vista humana é a grande variedade das finas e alegres cores das muitas aves que nessa província se criam, as quais, por serem tão diversas em tantas quantidades, não tratarei senão somente daquelas de que se pode notar alguma cousa, e que na terra mais estimadas dos portugueses e índios que habitam nessas partes. Os Açores são como os de cá, ainda que haja um certo gênero deles que tem os pés todos velozes e tão cobertos de pena que escassamente lhes enxergam as unhas. Estes são muito ligeiros, e de maravilha lhes escapa a ave, ou qualquer outra cássia a que remetam. As outras aves que há na terra se comem, e de que os moradores se aproveitam são as seguintes. Há um gênero delas, as que se chamam macucocaquás, que são pretas e maiores que galinhas, as quais têm 3 ordens de titelas. São muito gordas e tenras, e assim os moradores as têm em muito estima, porque são elas muito saborosas, e mais de que outras que entre nós se comam. E por isso são tão tidos na terra, em tanta estima, e que vai cada um entre os índios 2, 3 escravos. E assim os portugueses que os alcançam os têm na mesma estima, porque são eles, além disso, muito belos e vestidos, como digo, de cores muito alegres e tão finas, que excedem na formosura a todas quantas aves há nessas partes. Há outros quase do tamanho destes, a que se chamam canindés, que são todos azuis, salvo nas asas que têm algumas penas amarelas. Também são muito formosos e estimados em grande preço de toda pessoa que os alcança. Estes papagaios são variados de muitas cores e criam-se muito longe pelo sertão adentro, e depois que os tomam, vêm a ser tão domésticos que põem ovos em casa e acomodam-se mais à conservação da gente, de outra qualquer ave que haja, por mais doméstica e mansa que seja. Papagaios. Há nestas partes muitos de diversas castas e muito formosos, como cá se vêem alguns por experiências. Os melhores de todos, e que mais raramente se acham na terra, são os grandes maiores que Açores, a que se chamam anapurus. Há também na terra muitas perdizes, pombas e rolas, como as deste reino, e muitos patos e dens bravas pelas lagoas e rios dessa costa, e outras muitas aves de diferentes castas que são menos saborosas e sadias que as melhores que cá entre nós se comem, e têm mais estima. Também há outras quase tantas como estas, a que se chamam jacus, e nós lhe chamamos galinhas do mato. São pardas e pretas, que têm um círculo branco na cabeça e o pescoço vermelho. Matam-se na terra muitas delas, e pelo consequente são muito saborosas e das melhores que há no mato. Os gaviões também são muito destros e forçosos, especialmente uns pequenos como os esmerilhões. Em sua quantidade, os são tanto que remetem a uma perdiz e a levam nas unhas para onde querem, e juntamente são tão atrevidos que muitas vezes acontece de ferirem a qualquer ave e apanhá-la dentre a gente, sem se quererem retirar nem largá-la por muito que os espantem. As águias são muito grandes e forçosas, e assim remetem com tanta fúria a qualquer ave ou animal que querem pegar, que às vezes acontece nestas vierem algumas tão desatinadas seguindo a presa que marram nas casas dos moradores. Ali caem, à vista da gente, sem mais se puderem levantar. Os índios da terra as costumam tomar em seus ninhos quando são pequenas, e criam-as, com umas sorças, para depois de grandes se aproveitarem das penas em suas galanterias acostumadas. História da província Santa Cruz. Também se acham outros do mesmo tamanho pelo sertão dentro, a que chamam araras, ou quais são vermelhos semeados de algumas penas amarelas, e têm as asas azuis, e um rabo muito comprido e formoso. Os outros mais pequenos, que mais facilmente falam e melhor de todos, são aqueles a que na terra comumente chamam papagaios verdadeiros, os quais trazem os índios do sertão a vender aos portugueses, a troco de resgates. Estes são pouco mais ou menos do tamanho de pombas, verdes claros, e têm a cabeça quase toda amarela, e os encontros das asas vermelhos.
Outro gênero deles há pela costa entre os portugueses do tamanho destes, a quem chamam curicas, os quais são vestidos de uma pena verde escura, e têm a cabeça azul da cor de rosmaninho. Destes papagaios há na terra mais quantidade do que cá entre nós há de gralhas ou de estorninhos, e não são tão estimados como os outros porque gazeiam muito, e além disso falam dificultosamente, e é à custa de muita indústria. Mas quando vêm a falar, passam pelos outros e fazem-lhe nesta parte muita vantagem, e por isso os índios da terra costumam despenar alguns enquanto são novos e extingui-los com o sangue de uma certa rãs, com outras misturas que lhe ajuntam, e depois que se tornam a cobrir de pena, ficam nem mais nem menos da cor dos verdadeiros. E assim acontece muitas vezes enganarem com eles algumas pessoas, vendê-los por tais. Há também os pequeninos que vêm do sertão pouco maiores que pardais, a que chamam tuins, aos quais vestiu a natureza de uma pena verde muito fina, sem outra nenhuma mistura, e tem o bico e as pernas brancas, e um rabo muito comprido. Estes também falam, e são muito formosos e aprazíveis em extremo. Outros há pela costa tamanhos como metros, a que chamam marcanaus, os quais têm a cabeça grande e um bico muito grosso, também são verdes e falam como cada um dos outros. Algumas aves notáveis há também nessas partes, fora essas que tenho referido, de que também farei menção e em especial trarei logo de umas marítimas a que chamam guarás, as quais serão pouco mais ou menos do tamanho de gaivotas. A primeira pena de que a natureza as veste é branca sem nenhuma mistura muito fina em extremo, e por espaço de 2 anos e pouco mais ou menos a mudam e tornar-lhes a nascer outra parda também muito fina sem extremo. E por espaço de 2 anos e pouco, mais ou menos, mudam e tornar-lhes a nascer outra parda também muito. Fina sem nem outra mistura, e pelo mesmo tempo diante a tornam a mudar e ficam vestidas de uma cor muito preta, distinta de outra cor. Depois daí o certo tempo pelo conseguinte a mudam e tornam-se a cobrir de outra muito vermelha, e tanto como os mais finos e puro cremesim que do mundo se pode ver nesta acabam os seus dias. Uma certa ave se acha também na capitania de Pernambuco, pela terra dentro de maiores 2 vezes que galos de peru, as quais são pardas e têm na cabeça do bico um esporão muito agudo como corno varreado de branco e pardo escuro, quase de comprimento de um palmo, e três semelhantes a este em cada asa, algum tanto mais pequenos, convém a saber, uns nos outros, outros das juntas do meio, outros das pontas das mesmas asas. Estas aves têm o bico como de águia, e os pés grossos e muito compridos. Nos de olhos têm uns calos também como grandes punhos. Quando pelejam com outras aves, viram-se de costas e assim se ajudam de todas essas armas que a natureza lhe deu para sua diferença. Outras aves também nestas partes, cujo nome a todos cai é notário, as quais, ainda que tenham mais ofício de animais terrestres que aves, pela razão que logo direi, todavia, por serem realmente aves de que se pode escrever e terem a mesma semelhança, não deixarei de fazer menção delas, como de cada uma d'outras. Chama-se emas, as quais terão tanta carne como um grande carneiro, e têm as pernas tão grandes que são quase até os encontros de asas de altura de um homem. O pescoço é muito comprido em extremo, e tem a cabeça nem mais nem menos como de patas. São pardas, brancas e pretas, e variadas pelo corpo de umas penas muito formosas, que cá entre nós costumam servir nas gorras e chapéus de pessoas galantes e que professam a arte militar. Estas aves passem ervas como qualquer outro animal de campo, e nunca se levantam da terra, nem voam como as outras, somente abrem as asas, e como elas vêm ferindo o ar ao longo da mesma terra. Assim nunca andam senão em campinas, onde se achem
desperdidas de matos e arvoredos, para juntamente poderem correr e voar da maneira que digo. De outras infinitas aves que há nestas partes é que a natureza vestiu de muitas e muito finas cores. Puderam também aqui fazer menção, mas como meu intento principal não foi na presente história, senão ser breve e fugir de coisas que pudesse ser notado de prolixo dos poucos curiosos, como já tenho dito, quis somente particularizar estas mais notáveis e passar com o silêncio por todas as outras de que se deve fazer pelo menos caso.